Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à minha casa, sejam bem-vindos à minha biblioteca. Estou eu aqui, o Tio Patinhas. A gente vai aqui conversar um pouco sobre a ideia de preparar os dados para construir a visualização, quando a gente começa a perceber os elementos da visualização, e vamos nos concentrar aqui na ideia de tendências, principalmente na intersecção. Um gráfico de linha. Intersecções ou pontos de cruzamento são extremamente importantes, pois eles podem indicar uma mudança no relacionamento entre as variáveis que eu estou observando. Muito importante, não se esqueçam disso, os gráficos sempre mostram os dados e nada além dos dados. Toda a interpretação é nosso que nós vamos colocar a partir do que a gente está observando. Então, como é sempre uma interpretação daqueles dados, o gráfico é isso, tem essa característica, tudo que a gente já sabe ou conhece sobre o assunto vai interferir naquela interpretação. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico montado ali, tem a fonte ali, o American United for Life, ali embaixo. Essa é um gráfico real, ok? Ele foi criado por essa ONG, que é uma ONG que trabalha nos Estados Unidos fazendo campanhas contra o aborto, e ela estava reclamando da Federação para a Paternidade Planejada da América, que é uma outra ONG que atua em várias frentes. Ela trabalha na saúde da mulher, por exemplo, em mamografias, pré-natal e assim por diante, e também na realização de abortos para aquelas mulheres que assim o desejarem. Bom, então, eles apresentaram esse gráfico aqui, dizendo que entre 2000 e 2013, o serviço de mamografia, que era um serviço extremamente importante, despencou vertiginosamente, como vocês podem ver ali com a linha cinza, enquanto que o número de abortos pagos pela federação aumentou também vertiginosamente, e seria aquele vermelho ali, ok? Basicamente o gráfico e a discussão que eles colocavam era isso, né? Que a Federação para a Paternidade Planejada na América não estava ajudando na saúde da mulher, e sim, isso basicamente era uma fábrica de aborto. Bom, o que nós podemos então perceber? Primeira coisa, sempre que você tem um gráfico com duas linhas e cada linha utiliza um eixo Y, né? Diferente, com valores diferentes, você vai ter uma distorção. É o caso aqui, certo? O eixo cinza está trabalhando com o quê? Ele inicia ali em 2006 com 2 milhões e 371 mamografias realizadas, e em 2013 fez apenas 935 mil. Ou seja, há uma variação entre 2006 e 2013 de 1 milhão e 71 mil. Uma variação bastante significativa. O número de abortos passa de 289.750 em 2006 para 328 mil em 2013, que dá 38 mil de diferença. Então eu tenho aqui uma diferença entre as unidades muito grande. 1 milhão de um lado e 38 mil do outro. Isso com certeza provoca uma distorção. Não tem como não ter uma distorção aqui. Esse gráfico está errado, ele está distorcido. A gente precisa colocar as duas linhas ali, a mamografia e aborto, com a mesma unidade, senão eu vou estar comparando alhos com bugalhos. Então, o que acontece? Quando eu realizo isso, eu vou chegar a esse gráfico aqui. Então, o que a gente consegue observar nesse gráfico? Sim, houve uma redução significativa de 2006 para 2013, passando de 2 milhões e 371 de mamografias realizadas em 2006 para 935 mil e uns quebrados em 2013. No entanto, o número de abortos permaneceu mais ou menos estável, de 289 mil a 328, como vocês veem, a linha permanece mais ou menos estável. Essas linhas, nós não temos os dados por ano. Normalmente, esse tipo, quando você percebe, você vai olhar esses comportamentos que parecem ser estáveis. O mais normal, por mais estável que ele seja, é o comportamento que a gente chama de
do batimento cardíaco, né? Ele sobe e desce. Ele não é absolutamente o mesmo. Veja o primeiro ali, 289.750 em 2006. Será que em 2007 vai ser exatamente 289.750? É muito difícil que isso ocorra. Não importa o que tu esteja medindo. Aqui no caso é aborto, mas pode ser o imposto, pode ser inflação, pode ser PIB, pode ser preço da ciриlinha, não interessa. Você sempre vai ter uma variação um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Normalmente é isso que vai acontecer quando você vê algo tão estável como a gente está vendo aqui. Ele não deve ser completamente uma linha reta, ele deve subir, descer. Mas mais ou menos, aparentemente, ele está estável. O que realmente aconteceu? Uma diminuição expressiva no número de mamografias. Isso é real, não tem o que discutir. Buenas, como é que eu vejo então o que aconteceu? Eu indo atrás de outros dados, porque a gente viu que houve uma diferença. Logo, se há uma queda abrupta, você tem que tentar descobrir por quê. Normalmente o gráfico ele apresenta não uma solução completa, ele apresenta possibilidades de estudos futuros. Então, esse é um outro gráfico do mesmo período ali, que mostra o quê? Serviços oferecidos pela Federação para a Paternidade Planejada da América. Vejam aqui, 2006 até 2009, 2006, 7, 8, 9, se manteve as mamografias, é a linha mais de cima, mais ou menos o mesmo. Ó, é mais ou menos o mesmo. E aí começa a ter uma queda abrupta. Veja que no gráfico anterior a gente não tem essa informação, a gente só tem 2006 e 13, ou seja, uma linha reta. Aqui eu já começo a ter dado ano a ano. Pré-natal mantém-se mais ou menos ali perto de 1 milhão. Os abortos agora manteve-se basicamente estável, assim como outros serviços. Agora eu tenho dados mais qualitativos, mais interessantes para eu ver. Olha, 2006, 2007, 2008 até 2009, ele se manteve mais ou menos, todos eles se manteram mais ou menos iguais. O que aconteceu em 2009 para eu começar a ter uma queda bruta? Por que este ponto aqui fez uma queda tão abrupta na mamografia? E aí a gente vai atrás da informação. Em 2009, a Associação Americana contra o Câncer passou a recomendar que as mulheres fizessem uma mamografia a cada 3 anos. Logo, obrigatoriamente, o número de mamografias se reduziu, porque aquelas mulheres que eram acolhidas, né, pela Federação para a Paternidade Planejada da América agora precisavam fazer um número bem menor de mamografias. Em vez de fazer todo ano, era para fazer a cada 3 anos. De onde é que saiu isso? Outra informação. Essa informação não estava no gráfico, nem no gráfico feito lá pela ONG inicial, nem o gráfico feito pela Federação para a Paternidade Planejada na América. O que importa aqui é que você observe o ponto ali, teve o ponto de quebra e vá atrás para tentar descobrir o que aconteceu. O gráfico nos apresenta de forma visual aonde eu posso procurar a informação. Que momento é interessante de eu procurar informação? Não ia adiantar se eu olhasse o gráfico anterior, o primeiro gráfico aqui apresentado, não me ia adiantar nada. Eu não sei quando é que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar em 2006, 7, 8, 9. Não sei, eu simplesmente sei que em 2006 eu tinha 2 milhões e 2013 935 mil. Talvez eu ficasse procurando o ano inteiro sem descobrir o que realmente aconteceu. Esse gráfico aqui me dá o ponto exato. Não, vá olhar em 2009, já que eu estou pegando ano a ano, porque lá é que aconteceu alguma coisa. Alguma decisão foi colocada lá. E aí se descobre que, na verdade, a decisão nem foi a decisão da federação, mas foi uma recomendação médica. Então, isso prova que esses pontos são extremamente importantes e que a interpretação do gráfico sempre vem a partir dos dados que a gente está observando para então sair atrás de informação e descobrir o que está acontecendo. Os gráficos ou os dados não são a informação por si só, certo? Até!